Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que é, olha, simplesmente fascinante e, o mais importante, baseada em ciência, a de que é totalmente possível mudar a própria vida mudando apenas a mente. E o nosso guia nessa jornada é o trabalho do Dr. Joe Dispenza. Para começar, uma pergunta que pode parecer meio maluca. Seria possível curar o próprio corpo usando só a mente? Parece coisa de filme, eu sei. Mas essa pergunta é o ponto de partida de uma história real e bem impressionante que acabou criando todo um novo jeito de ver as coisas. Então, vamos a essa história. Em 1986, o Dr. Dispenza sofreu um acidente terrível que simplesmente esmagou várias vértebras da coluna dele. O diagnóstico dos médicos foi bem direto. Uma cirurgia super invasiva com uma chance enorme de ele viver com dor crônica para o resto da vida. E aí ele toma uma decisão que, sinceramente, a maioria de nós não tomaria. Ele disse não para a cirurgia. Em vez disso, ele decidiu apostar tudo no poder da própria mente. Por 9 semanas, o trabalho dele foi um só. Meditação focada, visualizando a coluna se reconstruindo. E o resultado? Em 9 semanas, ele estava de pé. Recuperação total, sem nenhuma intervenção médica. Esse evento, claro, mudou tudo para ele e virou a base de todo o trabalho da sua vida. E foi essa experiência, tão pessoal e radical, que fez ele ir além. Ele saiu de uma pergunta sobre a própria cura para descobrir um princípio que vale para todo mundo. Existe uma conexão direta, científica, entre o que acontece dentro da gente e o mundo que a gente vê lá fora. Mas afinal, quem é o Dr. Joe Dispenza? É importante deixar claro, ele não é um guru de autoajuda qualquer. Ele é um neurocientista, um pesquisador sério. O que ele faz de tão diferente é pegar conceitos que muita gente acha que são só espirituais e olhar para eles com uma lente científica. Ele junta neurociência, epigenética, física quântica, tudo isso para criar um modelo que explica de forma bem prática como os nossos pensamentos podem de fato criar a nossa realidade. Ok, mas como isso funciona na prática, né? É tipo uma corrente, uma sequência de eventos? Olha só, tudo começa com um pensamento. Se a gente repete muito um pensamento, o cérebro cria um caminho, um circuito neural forte para ele. Esse circuito, então, libera substâncias químicas no corpo que a gente sente como emoções. Agora, se a gente fica repetindo essas mesmas emoções todo santo dia, o nosso corpo meio que se vicia nelas. E essa combinação de pensamentos e sentimentos que a gente repete sem parar, isso vira nossa personalidade. E adivinha, é essa personalidade que cria a nossa realidade pessoal. É um ciclo. Tá, se parece tão lógico, por que mudar é mas tão difícil? Quase todo mundo já tentou mudar alguma coisa e sentiu que estava dando murro em ponta de faca, né? A gente se sente preso. E a explicação que o Dr. Dispenza dá para isso não é sobre falta de força de vontade, é biologia pura. É ou não é uma sensação que todo mundo conhece? A pessoa decide conscientemente, a partir de hoje vai ser diferente. Quer largar um hábito, começar um projeto, mas parece que tem um elástico invisível puxando de volta para o mesmo lugar de sempre. Então a grande sacada aqui é: isso não é uma falha de caráter, não é fraqueza. É uma briga que está acontecendo dentro do corpo. E esse conflito interno é genial. Pensa assim, de um lado está a mente consciente. É aquela parte que sonha, que quer um futuro diferente, com mais saúde, mais felicidade. Do outro lado tem o corpo, que foi, digamos, treinado pelo subconsciente. O corpo se acostumou com as emoções de sempre, sabe? Medo, culpa, ansiedade. Para ele, essa química é o normal, é o conhecido. É quase como se o corpo tivesse uma mente própria que só quer o que já conhece. E aqui está o pulo do gato. A batalha não é só na cabeça, ela é física. O corpo literalmente se vicia na química das emoções do passado. Ele se acostuma tanto com aquela dose diária de estresse ou de tristeza que quando se tenta mudar, ele entra em crise de abstinência. Ele pede mais. É por isso que só pensar positivo muitas vezes não funciona. A mente consciente está remando para um lado, mas o corpo, que é onde o subconsciente manda, está remando com toda a força para o outro. Certo. Entendido o problema, a pergunta de $1 milhão é: como a gente quebra esse ciclo? É aqui que o Dr. Dispenza entra com um método bem prático, que vai muito além de só repetir frases positivas. O foco é reprogramar o sistema operacional, o subconsciente. A principal ferramenta para isso é meditação. Mas calma, não é aquela meditação que talvez as pessoas estejam imaginando, só para relaxar e esvaziar a mente. A meditação do Dispenza é um processo ativo, é trabalho. O objetivo não é só ficar calmo, é entrar de propósito no sistema operacional do subconsciente, para instalar um novo programa, uma nova versão de si.
E como funciona esse processo? Basicamente, a ideia é a seguinte. Primeiro, é preciso sair do modo sobrevivência, sabe? Aquele estado constante de estresse e alerta. Depois, o objetivo é criar uma sintonia, uma coerência entre o cérebro e o coração. Quando isso acontece, aí sim se consegue acessar o subconsciente. E é aí que o próximo passo acontece. Ensaiar mentalmente quem se quer ser. É sentir de verdade as emoções do futuro antes mesmo dele acontecer. E o resultado final disso tudo? O corpo começa a responder, literalmente ativando novos genes e criando novos caminhos no cérebro. E tudo isso leva a gente para o grande objetivo por trás de todo esse trabalho, que no fim das contas não é só sobre mudar um hábito ou alcançar uma meta, é sobre se transformar em outra pessoa de verdade. Essa frase do Dr. Dispenza aqui é perfeita, resume tudo. A gente costuma viver esperando, né? Quando eu conseguir aquele emprego, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar alguém, vou me sentir amado. O que ele propõe é inverter completamente essa lógica. A ideia é se tornar essa pessoa antes de qualquer coisa acontecer lá fora. É sentir a gratidão, a alegria, a abundância agora. E aí, como consequência, o mundo externo começa a espelhar esse novo estado interno. E essa aqui talvez seja a ideia mais poderosa de todas. A gente acha que mudar a vida é uma questão de esforço, de lutar, de tentar com mais força. Mas segundo ele, não é nada disso. Não se muda a vida tentando. Muda-se a vida se tornando outra pessoa. É um processo de abandonar quem se era e literalmente construir uma nova identidade. Um novo eu, um pensamento e uma emoção de cada vez. Bom, e para quem ficou curioso e quer ir mais fundo nisso, o próprio Dr. Dispenza oferece um caminho. Um bom começo é o livro Você é o Placebo, para entender toda a ciência por trás. Depois, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo é tipo um manual, o guia com passo a passo. E para quem quer ir ainda mais longe, Tornando-se Sobrenatural já explora os potenciais mais elevados dessa prática. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar, para reflexão mesmo. Pense um pouco. Quem nós tornaríamos se o passado não nos definisse mais? Se todas aquelas memórias, aquelas emoções que carregamos, simplesmente não tivessem mais poder sobre quem somos hoje? Quem surgiria no lugar? O que seria possível criar? A resposta, como diria o Dr. Dispenza, não está no passado. Ela está aí, esperando para ser criada a cada novo dia.